Você já ouviu falar do Provedor dos Provedores? Hoje eu quero falar com você sobre esse livro aqui, do Emílio Garofalo, onde ele vai fazer uma análise, um estudo de Ruth. Então o nome do livro é As Boas Novas em Ruth. Vamos lá. Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever aqui. Aqui você geralmente encontra resenhas, conversas sinceras sobre aquilo que eu tenho lido, ruídos de cachorro e crianças falando, mas principalmente uma análise sincera assim e simples, né, das coisas que eu tenho lido, né, um campo aberto aqui para que você possa entender um pouco dos livros e sabe escolher a sua próxima leitura. Hoje eu vou trazer para vocês um livro que eu li no Clube do Livro das Minhas Amigas, o livro do Emílio, e assim, a primeira coisa que eu queria deixar aqui, já eu queria falar para vocês, acho que até o final vocês vão entender todo o contexto ali do que eu entendi do livro, o quanto esse tipo de livro aqui é bom e é diferente do que eu tenho lido. Pode ser que tenham muitos livros assim aqui no Brasil, mas eu não tinha tanto contato com esses livros assim. Então, o meu primeiro contato foi com a teologia, né, logo quando eu comecei a estudar teologia e a teologia pura e tal. E quando eu comecei a estudar outras coisas, eu comecei a perceber que existem alguns autores, assim, nas vozes da minha cabeça, o Alistair McGrath e... qual era o outro autor? O C.S. Lewis também, né? Eles conseguem trazer os conteúdos teológicos muito mais para dentro da nossa vida cotidiana. Então, assim, a gente pega um livro de teologia, por exemplo, que eu amo esse livro, tem resenha aqui no canal, uma resenha bem antiga até, inclusive, desse livro. Tava esgotado e agora tem mais. Teologia Bíblica, do Novo e do Antigo Testamento, tá? Do Gerhard Voss. Não sei como é que fala o nome dele, acho que ele é alemão, né? Mas, enfim, vocês vão identificar esse livro, eu vou deixar aqui embaixo, né, o link do vídeo. Mas esse livro, ele tava esgotado e agora ele voltou e é um livro pra gente entender a Bíblia como um todo. Então é um livro bem teológico, né? Apesar de ser um livro mais acessível já, mas ele é bem teológico. Mas agora, esses livros, tipo esse aqui, do Emílio, onde ele vai falar do livro de Ruth especificamente, ele tem um sobre Sansão, a gente leu sobre Esther também, eu não tenho aqui porque foi na enchente, mas a gente fez uma leitura do livro dele também, que ele fala sobre Esther, do livro de Esther. Então, assim, ó, o Emílio, ele vai trazer um estudo teológico, só que, assim, eu não consigo achar que é um estudo teológico, sabe? Como a gente vê convencional, assim, sabe? Ele é uma coisa muito mais próxima. É como se o Emílio estivesse contando a história. Eu não lembro quem é que prefaciou esse livro aqui, porque é o Vandislau Martins Gomes, tá? Ele fala aqui, bom, no prefácio eu já chorei, né, gente, porque eu fiquei, é uma loucura. Ele vai falar aqui que a impressão que ele tem é que o Emílio pega o leitor, né, ele leva ele numa máquina do tempo pro tempo de Ruth, porque assim, ó, ele não faz aquela análise psicológica, ele vai pegar o livro de Ruth e vai englobar tudo o que aquele livro significou, o que aquele livro representa. Então, como ele fala aqui, as boas novas em Ruth, redenção nos campos do Senhor, então ele vai trazer, sim, as aplicações práticas, né, no sentido, assim, do significado maior, geral do livro. Ele vai entrar em minúcias, assim, Ruth era assado, Boaz era assado. Não, ele vai começar a falar no contexto geral, ele vai falar de Boaz, ele vai falar de Ruth, tá? Sim, vai dizer, olha, Boaz, por exemplo, ele vai dizer que Boaz é um exemplo de masculinidade e o jeito que ele coloca a masculinidade de Boaz aqui é sensacional. Então, ele tem ali as grandes impressões e o que mais importa dentro do livro de Ruth. Existe um estudo aprofundado, minúcias ali do livro, mas neste caso aqui, o Emílio quer que a gente entenda o que esse livro representa para todo cristão, tá? Então qualquer pessoa que lê esse livro aqui vai conseguir se identificar e se encontrar dentro da história de Ruth. E assim, se alguém quisesse falar sobre um livro para masculinidade, então lê o livro do Emílio, que ele vai traçar o perfil de Boaz e vai dar as reações de Boaz. Tá, e isso pra mim é uma das principais características aqui. Então o Emílio vai repetir aqui o que ele faz em todos os livros que eu já li dele. Ele vai colocar referências de música, ele vai no começo dos capítulos ele coloca referência de várias frases, de vários livros e músicas, sendo que um dos livros que mais se repete aqui são os livros da Jane Austen, se não me engano é Orgulho e Preconceito, né, porque aquela história ali e tal. Eu ainda não li todo Orgulho e Preconceito, eu não tenho ele, né, eu dei uma pesquisada nele um tempo atrás, porque também o Emílio fala bastante dele. O Lewis fala sobre a Jane Austen, né? Então eu acabei dando uma pesquisada. Eu tenho um livro da Jane Austen, mas não, acho que a Sarah tem, aqui eu tô no quarto das gurias, né? Tem os livros da Jane Austen, mas é interessante como ele faz essa junção de tudo, né? E o prefácio já é maravilhoso, ele vai traçar bem como que é o perfil. E uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui, né? Escolhas e Tragédias é o capítulo 1, tá? Então, assim, eu acho que a introdução e o prefácio já é um livro à parte ali que todo mundo deveria ler, não pulem. Eu sei que eu não entendo isso, sabe? Como é que uma pessoa consegue pular a introdução e o prefácio? Porque só a introdução e o prefácio já é algo,
tá? Já é alguma coisa que deixa a gente, assim, chocado, tá? Mas ele vai falar aqui sobre escolhas e tragédias. Então, assim, o que ele vai contar aqui? O início da história de Ruth, onde ele vai falar de Noemi com seu esposo e seus filhos indo embora da terra do Senhor para ir para terras dos Moabitas, tá? Então, assim, ele vai traçar o porquê que eles fizeram isso, ele vai dizer qual que era a intenção do coração deles. Então, é que assim, ó, fica uma coisa muito clara ali, tá? Existia fome na terra do Senhor, e ali ele vai citar que o nome da cidade significa a terra do pão. E existia fome na terra do pão. É legal que o Emílio, ele é dramático, né? Então ele vai falar, não tinha pão na terra do pão. É muito bonito, te envolve demais, assim, sabe, na história. Então eles vão sair dali, e o que eu percebi é que, por exemplo, assim, ó, Noemi e seus filhos ainda não tinham chegado numa falta, porque eles tinham condições, eles eram pessoas de condições financeiras elevadas, e eles tinham dinheiro, não só, ainda tinham, né, não estavam ainda na pobreza, da fome que aquela terra estava tendo, porque eles tinham condições de sair, e sair muito bem, para uma outra terra estranha. Então, uma das coisas que chamou a atenção é que eles saem da terra do Senhor, onde eles ainda têm providência, né, eles ainda têm condições, então eles deixam de ajudar também outras pessoas para tentar se defender, se salvar de alguma coisa que já estava acontecendo lá. E isso, no contexto lá da época, era muito ruim, porque assim, ó, tu não só está deixando o povo de Deus saindo da terra da promessa, deixando de confiar no Senhor, tu também está deixando de ser providência para outras pessoas, entende? Então o Emílio vai trazer todo esse cenário, ele vai falar das escolhas que a gente toma e o quanto isso revela do nosso coração. Então, assim, você é escolhido, né? Você foi chamado, você é predestinado, né? Os calvinistas. E você está na igreja, está no Senhor. E a gente, às vezes, toma as decisões mais pensando em se salvar do que propriamente confiando naquilo que Deus já nos deu, né? No lugar onde Deus nos colocou. E isso é complicado, sabe? A gente está num contexto, assim, ó. O engraçado é que eu sempre leio os livros em situações onde esses livros me colocam para pensar, né? A gente está numa situação complicada. Não é difícil, eu digo assim, uma situação de fases, de mudar fases aqui da nossa família, da nossa casa, de mudança, de compra, de venda. Então o livro de Ruth me trouxe um pouco desse pensamento, né, da confiança do Senhor, de estar depositando a confiança do Senhor, de entender Deus. Então assim, ó, é como se tivesse vindo uma maré, sabe, de problemas, e a pessoa quer se antecipar, a gente quer controlar, a gente não quer sofrer, porque a gente sabe que muitas vezes no Senhor, Deus vai nos guardar, ele vai prover, mas nós vamos sofrer, nós não queremos o mínimo, o básico para viver, a gente quer sempre se salvar para viver sempre da forma mais confortável. Nem sempre a nossa vida vai ser da forma mais confortável, às vezes nós vamos passar por dificuldades, por provações, então a gente sempre tenta fugir, né, dessas provações, mesmo que elas, a gente saiba que Deus é soberano e Ele muitas vezes nos permite que passamos por isso, justamente para que a gente chegue num lugar melhor. A gente vê isso no livro de Jeremias, quando vai falar do exílio, né, ele vai falar isso, olha, eu sei os planos que eu tenho para vocês, são planos de paz, para vocês chegarem no lugar onde vocês querem chegar, mas como é que eles iam entender aquilo ali, naquele cenário que eles viviam, sabe? Então, era confiança em Deus mesmo que eles precisavam ter. Então, esse primeiro capítulo aqui me fala muito sobre isso e me mostra muito sobre como a gente faz escolhas e decisões. Então, eu lembro que eu tenho um livro que eu quero ler sobre escolhas e decisões, como tomar decisões, se eu não me engano. Não sei se é do Weber Campos Júnior, eu não sei. Eu quero ler esse livro, mas o livro da Emília aqui já traz alguma coisa sobre escolhas, né, no livro de Ruth. E como essas escolhas impactam a nossa vida e como tudo isso faz parte da grande teia da providência do Senhor. Emílio fala aqui sobre a grande teia da providência do Senhor. Então, é um conceito que o Emílio vai trazer aqui, ele vai falar até o final, e isso é... Tem frases aqui do Emílio que eu poderia colocar num quadro e deixar na sala, porque, gente, é muito, muito... Fora que, assim, ó, o livro ele é muito bem diagramado, tá? Ele é lindo, capa dura. Eu vou tentar achar uma página aqui que eu não tenha riscado. Deixa eu ver aqui. Ó, essa aqui eu não risquei. Pra que vocês olhem, tá vendo ali as marquinhas aqui? Ele tem 3 tipos de diagramação. As folhas são amarelas, grossas, então não vaza pro outro lado quando a gente marca. É um livro maravilhoso. No capítulo 2, o retorno e a amargura. Gente, esse capítulo 2 aqui, ele vai falar sobre a amargura do coração de Noemi, tá? Então, porque ela tá amarga, ela saiu dali pra se salvar, pra ter uma vida melhor. Então, ela perde o marido, os 2 filhos. E ela fica com 2 noras moabitas e sem nenhum neto. É como se, imagina assim, ó, pensa em vocês, a gente tá conjecturando aqui, tá? A gente não sabe, isso no livro não diz, mas imagina assim, ó, tu sair da terra, da tua família, a terra que Deus prometeu, e ir pra terra dos Moabitas, que historicamente são um povo inimigo do Senhor, né, quando o Emílio sempre traz essas coisas aí, quando tu vai ver as histórias do como se formou o povo Moabita, as filhas de Ló,
Tu vai ver que são coisas complicadas. Também a gente vai ver uma rusga, né, de anos dos moabitas com o povo de Deus. Existe uma rusga entre eles, fora que o povo de Deus era um povo separado. Existe toda essa questão ali envolvendo isso, mas pensa na vergonha de tu sair da tua terra, da tua família, da tua parentela, pra se salvar da fome, e aí tu vai voltar pra lá sem nada, sem marido, sem netos e com moabitas. Então assim, o certo é ela devolver essas meninas pro povo delas, né, pra família delas e voltar. Só que, e lá, né, tem uma regra entre os judeus, né, eles cuidam das viúvas deles. Então existem uma série de regras dentro do povo judeu que já não existe dentro do povo moabita. Então ela chega e pergunta e fala pra ela sobre que elas precisam voltar e tal, mas Ruth, uma de suas noras, então decide ir e Ruth decide ficar com Noemi. Noemi até fica assim, não, minha filha, né, o melhor pra você é estar com a sua família, estar com o seu pai, eu sou uma viúva, mas assim, a gente não sabe daí até onde ela tá com vergonha e até onde ela tem receio de como ela vai ser tratada, até onde ela realmente tá só preocupada com Ruth, de ela tá numa terra diferente, né, e ser hostilizada de alguma forma. A gente não sabe, mas claro que existe realmente uma vergonha de tu voltar, né, voltar pra tua família mal, né, ó, saí daqui e voltei mal, sabe, então, e voltei com um povo estranho ainda, sabe, então existe ali alguma coisa, mas Ruth se entrega totalmente, sabe, então eu mudei de cenário porque naquela hora ali eu tava passando muito mal, eu tive uma crise hoje, uma intolerância que eu tenho, mas voltando aqui, a gente tava falando do capítulo 1, né, sobre a questão das tragédias, as escolhas que ela tem que fazer, as escolhas que ela fez, e a gente vê que Ruth faz uma escolha por Noemi, né? E aí a gente vai pro capítulo 2, onde ela vai falar o retorno e amargura, onde o Emílio vai falar sobre o retorno e a amargura. Aí ele vai falar mais uma frase de orgulho e preconceito, isso aqui eu vou citar pra você. Eu preciso aprender a me contentar em ser mais feliz do que eu mereço, tá? O que acontece? Noemi, ela tá muito amargurada, né? A Bíblia fala que ela está mara, ela é mara, e aí ela vai conhecer o amor reset, que eu vou colocar aqui escrito pra vocês que o Emílio fala que é um tipo de amor sacrificial, né? Um amor diferente. Que esse é o amor que Ruth apresenta pra Noemi. Um amor de entrega total ali. Então ela assume o papel dela como então agora parte do povo de Deus. Ela se converte, né? Vamos dizer assim. E ela entrega ali todo o futuro dela na mão de Noemi pra ajudar a cuidar. E aí o que for de Noemi vai ser dela também. Então elas entram na terra e a Noemi está amargurada. Nessa amargura, a Noemi não consegue reparar o quão abençoada ela é por ter uma nora como Ruth, que cuida dela, que vai junto com ela. Talvez também por conta dela ser uma moabita, dela estar numa situação como essa, talvez isso piore ainda mais esse sentimento, esse pensamento que ela tem. E aí o Emílio vai trazer que existe um chamado do Senhor, né, para esse povo que se perdeu, que se afastou, que saiu do caminho do Senhor, ou aqueles que ainda não conhecem a Deus. Ele vai dizer, ou, né, que não fizeram parte do povo, vamos dizer assim, não que não conhecem, mas não fizeram parte do povo. Ele vai dizer assim, ó, hoje é o dia de voltar, de experimentar a alegria da mão estendida de Cristo, que oferece sua cruz e sua tumba vazia. Então ele vai falar que ela, dentro dessa situação que ela tá, ela não consegue enxergar o quanto Deus ainda tem guardado e abençoado ela com o carinho, amor e cuidado de Ruth. Então Noemi não consegue enxergar o quão bem-aventurada ela ainda é, mesmo depois da tragédia que ela passou, sabe? Não é que não lhe sobrou nada. Noemi volta e volta com alguém que é leal, que a ama, que quer cuidar dela. E aí, a gente vai partir pro capítulo 3, que ele fala sobre soberania e responsabilidade, e essa parte aqui é muito, muito interessante, todas são, mas essa é ainda mais por conta de que ele vai aí sim tratar, propriamente dito, da responsabilidade humana, sabe? Vai falar sobre o quanto a providência de Deus, ela é, às vezes, muitas vezes, difícil da gente imaginar, então por isso a gente não consegue ponderar muito bem às vezes decisões, sentir medo, porque a gente se baseia muito mais naquilo que a gente conhece do que no amor do Senhor, e também por falta de conhecimento também do amor de Deus, muitas vezes isso acontece, né? Porque a gente não conhece profundamente quem Deus é, então a gente não consegue também, né, em contrapartida, vislumbrar algo melhor daquilo que a gente tá vendo nos nossos olhos, tá? E aí ele vai falar aqui uma coisa interessante assim, ó, na página 83. Elas estão na terra prometida, mas a despensa está vazia. Deus espera que lutemos pelo pão nosso de cada dia. Esse é o princípio geral da vida ordinária. Ele vai estar aqui, 2 Tessalonicenses 3, 10 ao 12, né? Que ele vai dizer, então, que a gente está na terra prometida, né? Onde emana leite e mel, onde as coisas
para nós seriam suscetíveis, né? Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, estamos no lugar onde Deus prometeu, né, que estaríamos e tal, mas Deus espera que nós lutemos pelo pão de cada dia. Eu achei isso muito interessante, porque a gente pensa que as coisas vão fluir muito mais fáceis quando a gente estiver fazendo a vontade de Deus, ou estiver no lugar onde Deus nos chamou, né? De fato, na Terra Prometida. Mas muitas vezes é um lugar de luta, de batalha, de guerra. Tem alguns casos que a gente vê, e às vezes a gente só vê a superfície também, né? Tem mais essa. E que a gente acha que não, se eu tô fazendo a vontade de Deus, se eu estou no caminho certo, é porque as coisas vão dar certo, Deus vai prover, né? E muitas vezes Deus nos prova, né? Nesse sentido, ele nos deixa passar por algumas situações em que nós não entendemos o porquê, em que muitas vezes as pessoas perguntam o porquê, ou até não nos levam a sério por conta de nós não termos resultados, ou não estarmos numa situação que eles consideram que seria a situação ideal, principalmente para quem está fazendo a vontade de Deus. Então, eu achei muito legal que ele falou que Deus espera que nós lutemos pelo pão de cada dia. Então, Deus espera que a gente vá lá e faça. Para que Ele nos abençoe também, a gente vai estar em algum lugar, né? Deus, sempre quando chama alguém, essa pessoa não está parada, ela está fazendo algo e Deus vai lá e chama ela para fazer aquilo que Ele quer. Então, Ele pode tanto te abençoar no que tu já faz, como também te levar para outro lugar, para outras situações, para também fazer de ti uma bênção naquele lugar. Mas isso é um processo. E nesse livro de Ruth, a gente vê muito bem o processo de Deus, né? Porque ela tem ali um processo de entrega, de conversão, de dedicação, de escolha, tanto Ruth quanto Noemi. Também, primeiramente, seu marido, né, escolhe sair da Terra Prometida e tal. E depois elas têm todo esse processo lá dentro da Prometida na volta, né? As pessoas, né, vendo ela, falando o que ela vai fazer, onde que ela vai ir, né? Como que ela vai resolver. Tá ela e uma moabita, né? Então, imaginem a situação dela. Olha, ela fala assim, a postura de Ruth é muito importante e revela algo precioso sobre quem ela é. Esse contentamento é bom, agradável a Deus. É a tranquilidade de confiar sua vida a Deus, ao invés do vitimismo do coração que acha que Deus e o mundo lhe devem tudo. Então, assim, a Ruth já experimentou, né, com o marido dela, a provisão, a proteção de Deus, porque ela casou com um homem do povo de Deus. E aí, quando ela vem pra terra, né, a terra do pão, né, que ele fala aqui, ele sempre fica citando isso, ela vai fazer o que tem pra fazer. Então, assim, ela já experimentou a provisão. Quando ela conheceu, provavelmente, o marido dela, eles eram abastados, ela sabia como Deus era, ela ouviu falar de Deus, né, a partir deles. E o engraçado é que ela parece ter mais fé de que eles que Deus vai ali cuidar dela e que aquele povo ali é um povo a se desejar estar junto, do que a própria Noemi, né? Então ela vai lá, Ruth vai lá e faz o que tem pra fazer, vai trabalhar de sol a sol. Imagina, ela veio de uma família mais abastada, de pessoas que estavam ali, né, vivendo em terra estranha, mas que tinham a proteção de Deus. Então ele fala isso como quem diz assim, Ruth entendeu o evangelho e tá fazendo o que tem que ser feito, sabe? E esperando em Deus que ele faça a parte dele. Talvez assim, ó, não diretamente, mas eu acredito que quando ela vai ponderar as leis, as regras e o modo operante do povo de Deus e do povo dela, ela considera que ali ela está com um Deus forte. Até porque o Emílio vai trazer aqui nessa questão de que o trabalho não é o resultado da queda, né? Antes da queda nós já tínhamos um trabalho. E eu sempre falo aqui, a gente sempre vai bater nessa tecla, né? Vocação, chamado, propósito. Eu tenho um e-book sobre vocação aqui embaixo que vai tratar desse início, assim, de entender essa vocação, mesmo dentro de onde a gente está trabalhando, e como é servir a Deus, mas principalmente indicando os livros do Jordan Raynor aqui, o Maestria, Chamados para Criar, o Redimir do Seu Tempo. Então, essa questão do trabalho, ele envolve muito mais um serviço de glorificar a Deus do que a gente propriamente pode imaginar, e o Emílio vai trazer essa questão aqui nessa parte aqui. Essa parte foi maravilhosa, assim, foi uma das partes que mais me esclareceu, me elucidou nesse momento de, assim, né, de preocupação aqui de casa. Depois vem a parte da descanso e proteção, e esse é um capítulo à parte, eu aconselho vocês a darem uma olhadinha bem profundamente aqui, porque daqui pro final ele vai começar a tratar de todo o enredo que acontece entre eles. É muito legal de ver Noemi instruindo Ruth, e Ruth, dentro do que ela conhece da lei de Deus ali, do modo operante do povo de Deus, ela vai lá e também toma suas decisões, né? E no momento que ela é ousada, ela vai para um campo, ela é guardada e protegida por aquele homem. Então ele vai falar aqui sobre aquele que é adequado para guardá-la. Ele vai falar também de forma muito bonita, assim, que Adão estava no jardim, trabalhou, deitou e dormiu. Quando ele acordou do lado da Eva, sabe? É tão amoroso a forma como o Emílio traz isso. E o modo como Ruth se portou, né? Ela deitou aos seus pés e descobriu os pés dele, porque daí, assim, ele sente frio. O Emílio trouxe aqui isso daí, ninguém tinha explicado isso. E aí ele acorda. E quando ele acorda, ela está lá. E ele age como um homem deveria agir
um homem que está cheio da palavra de Deus, cheio do conhecimento e entendimento das leis do Senhor, de quem Deus é e o que Ele espera de nós. Porque ele toma uma atitude, ele podia muito bem, ele podia muito bem fazer alguma coisa com ela, ninguém ia ficar sabendo. E também ele podia fazer isso porque, eu vou casar com ela mesmo, né? Ele poderia desonrá-la, né? Também ela é uma moabita. Então, assim, muitas situações ruins poderiam acontecer ali. Mas ele se comporta respeitosamente, cuida para que ela também volte em segurança, para que também ninguém veja e a reputação dela não fique mal falada. Ela se arrisca dentro da lei ali do Senhor e ele corresponde de forma ainda mais correta, mostrando a verdadeira masculinidade bíblica. Ele vai pro portão, espera a pessoa que está... E aí essa parte é uma das, assim, que fecha com chave de ouro, tá? Existia um outro homem que tinha direito de resgatar elas e a terra, né, do marido dela, no lugar dele, tá? Só que assim, quando tu resgata a viúva de um outro homem do povo de Deus, o nome dos filhos dos teus filhos vai suscitar o nome dele, né? Porque eles vão entrar naquela ordem como se fosse o irmão, ou, né, que suscita descendência no lugar daquele que faleceu e não deixou filhos, tá? Então esse homem aí, quando ouve ali, tem a terra, ele espera ansiosamente, é bonitinho, porque ele acorda e vai pro portão esperar ele, chama os anciãos e fala, quero, na presença de vocês, falar da terra, tu quer a terra? Daí ele, né, já fica, não, né, vou pegar a terra, vou cuidar da Noemi, daqui a pouco a Noemi falece, eu tô aí com toda a terra. Aí ele fala, né, tá, eu vou querer, daí ele, tá, pois bem, então você também vai ter que assumir, né, a viúva, a Ruth, que veio junto com Noemi. E aí ele diz, já não me interessa, porque, né, foge. E aí ele fala, então já que tu não quer, eu vou assumir o papel como resgatador. Não é um jovem, né, mas ele já é um homem feito, né, com estabilidade, recursos. Ele reavê a terra para ele e cuida delas. Então ele casa com ela, ele suscita herança para outro. E quando ele toma a atitude de não se preocupar consigo mesmo, com a sua reputação, por estar casando uma moabita, ou por suscitar a herança por nome de outro homem, porque não é o nome dele que vai ficar ali, vai ser o nome de outro homem. Quando ele se esvazia, ele não se preocupa consigo mesmo, mas sim fazer o que é certo, Deus o honra, porque o nome deste outro resgatador que teria direito de resgatá-la, né, de resgatar Noemi e por consequência Ruth e toda a terra do marido dela, este homem que teria esse direito, ele não quis, por conta de que ele não queria se submeter a ter o nome dele apagado, né, ou ter a herança ter que suscitar descendência para outro homem. E o nome dele não era sequer citado no livro. Já Boaz ficou com o nome citado no livro e reconhecido pro resto da vida, principalmente dentro da genealogia do nosso Salvador, sabe? Então, às vezes, é bem como o versículo que a gente lembrou aqui na hora, depois o Emílio vai dizer, que diz, né, que pra gente quer salvar sua vida, perder lá, né? Então, se a gente não se esvaziar e acabar se preocupando mais com o nosso nome, com o que a gente tá fazendo, em deixar um legado para nós e não para Cristo, menos a gente consegue ter. É essa contradição aqui, sabe? É muito contraditório de pensar para o mundo isso, né? Mas é o que acontece aqui. O nome dele não foi citado em nenhum momento. E aquele que se submeteu, que fez o que é certo, que cumpriu a lei de Deus, tem seu nome gravado na genealogia do Salvador, né? Aquele que o mundo inteiro hoje ia conhecer, Jesus. Então, não para a glória dele, né? Não por mérito dele, mas é para a gente ver provado por A mais B no Antigo Testamento o que Cristo vem dizer depois, o que é escrito no Novo Testamento, né, da gente morrer pra gente mesmo, viver pra glória de Deus, dos propósitos do Senhor, e Deus sabe o que é melhor pra nós, sabe, e aí Deus, honra ele com o nome dele ali, né, com o privilégio de fazer parte do povo de Deus, o privilégio de fazer parte dessa grande história, essa linda história, onde muitas pessoas iam estudar e depois iam lembrar dessa história. Então a gente não sabe o que a gente perde quando a gente deixa de fazer algo por conta do nosso ego, da nossa vontade de superar, de fazer algo, de ser algo além, né? De não levar o nome de Cristo, quando Cristo não é a nossa prioridade na nossa vida, sabe? Então esse livro aqui pra mim, ele fala de provisão, ele fala muito de provisão, ele vai falar que aqui é o Senhor, o provedor dos provedores, ele fala da teia da provisão do Senhor, e às vezes ler esse livro em momentos muito difíceis, eu sei, onde a gente está passando por dificuldades, investimentos, coisas que a gente não sabe se vai dar certo, dificuldades mesmo financeiras. A gente está num momento do país, quando esse vídeo é gravado, que muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras, está difícil de gerir as contas, difícil de fazer mercado. Então ler esse livro às vezes é consolador, desafiador e agoniante, porque a gente entende que existe uma provisão de Deus, a gente às vezes não consegue ver essa previsão, mas a gente sabe que a teia da provisão do Senhor está se formando, ela está crescendo, então a gente vai aguentar mais uma milha
porque a gente sabe que Deus está aí, Ele no controle de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas principalmente também a gente consegue ver o amor do Senhor, né? A gente consegue ver a graça nessa história e como as coisas, a gente não consegue imaginar como elas vão funcionar. Então, assim, pra mim foi assim, né, emocionante e agoniante. É um livro, assim, que com certeza eu gostaria de reler. Eu vou dizer pra vocês que os capítulos, eles são mais longos, então às vezes pode ser que dos livros do Emílio, esse foi um dos livros que eu teve mais dificuldade assim, né, gente, mas foi um livro mais difícil pra ler. Por exemplo, eu leio um capítulo num dia, mas aquele dia às vezes me cansava um pouco, eu tinha que ler no outro dia. Pode ser que, também pode ser o momento que eu tô vivendo, né, gente, não sei, mas eu achei ele um pouco mais comprido. As meninas do clube também acharam. Mas é um livro que eu vou revisitar com certeza, dar de presente. Não é um livro só para mulher, bem pelo contrário, todos os homens deveriam ler este livro. E mulheres, orem a Deus para que Deus mande para vocês homens masculinos assim como Boaz, tá certo? Eu dei um resumão aqui, se eu lembrar de mais alguma coisa eu gravo outro vídeo desse livro aqui que é maravilhoso. E eu vou ficando por aqui, eu espero que você se inscreva aqui no canal, né? Deixe seu comentário, se você ler esse livro aqui, por favor, comenta aqui embaixo, se tiver alguma correção para fazer, né? Faça aqui para mim, por gentileza, que eu gosto muito de ler os comentários de vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. Baixa o volume, Tina. Eu não sei. Sabe? Achou? Então abaixa o volume, por favor. Vai que a gente vai lá buscar mana. Tchau.